Olá, seja bem-vindo novamente aqui no nosso tempo de meditação da Palavra de Deus, dando sequência à leitura em Atos. Hoje entraremos em Atos capítulo 8, logo após a nossa vinheta. Atos, capítulo 8, versículo 32 em diante. E Eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguiu pela estrada. Chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram as águas, e Felipe o batizou. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e repetindo, o eunuco então ouviu mais cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu com Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aqui, então, Felipe encontra o eunuco e começa a discorrer as Escrituras, começa a falar sobre uma passagem que está em Isaías, mostrando que Jesus era um cumpridor das Escrituras, não deixando nenhuma sombra de dúvida ao coração do eunuco de que Jesus era de fato o Messias prometido, o Salvador, o resgatador, o cumpridor da promessa de Deus, ao qual ele se tornaria então o pagador da nossa dívida com o pecado. Por mais que os religiosos tentassem apagar isso, por mais que os religiosos tentaram pegar e deixar a dúvida no coração dos homens, os apóstolos se empenhavam cada vez mais a expor as Escrituras, a confrontar aqueles religiosos, demonstrar com sinais e com a veracidade da palavra que Jesus de fato era o Messias esperado. E demonstrando isso, aqueles religiosos então ficavam mais furiosos, porque não viam então a sua ação de ter crucificado, ordenado a crucificação de Cristo e a morte de Cristo, surgir efeito. Pelo contrário, após então a ressurreição de Cristo, o Evangelho se espalhou com mais rapidez. Nós vemos que no início do capítulo 8, que Paulo então começou uma perseguição à igreja, o império religioso. Então os cristãos começaram a se espalhar sobre a face da terra, e o Evangelho então com isso foi anunciado com mais rapidez, ao ponto daqueles religiosos já começarem a enxergar
e a ver com seus olhos o volume de pessoas se convertendo ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de Jesus, as palavras dos apóstolos. Simão, chamado, vinha praticamente feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionado todo o povo de Samaria, ele dizia muito importante em todo o povo, dos mais simples aos mais ricos, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois eles haviam iludido com a magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto os homens quanto as mulheres. E o próprio Simão, portanto, creu que foi batizado e seguia a Filipe por tanta parte, observando maravilhado as grandes sinais e os milagres que realizava. Os apóstolos de Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram-lhe para lá Pedro e João. Estes chegaram orando e que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e o receberam, o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê também este poder para que eu possa, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Vocês não têm parte, nem dinheiro, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor, talvez lhe perdoe tal pensamento no teu coração. Os homens avarentos tentando negociar com os apóstolos o Evangelho. Parece tão atual nos dias de hoje, homens que tentam negociar com o Evangelho, tentam comprar as bênçãos da parte de Deus. Nós vemos igrejas que prometem absurdos que não conseguem cumprir, porque Deus não age da mesma forma que o homem age. O homem acha que por ter dinheiro, por ter posição, consegue comprar tudo, mas para com Deus é diferente. Que a gente venha olhar para esse ato de apóstolos, as ações dos apóstolos, e tirarmos que para nossos dias que para com Deus as coisas são diferentes. O dinheiro não consegue comprar os benefícios do Evangelho. Somente um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração sincero na presença de Deus. Então, como a gente viu aqui no início do Atos deste vídeo, Jesus foi levado como ovelha matadouro sem falar uma palavra. Demonstra que a humildade, a sinceridade de Jesus, não se preocupando com o que os homens iriam pensar, mas só pensando em agradar aquele que chamou Jesus para a missão de morrer na cruz. Que a gente venha receber a missão que Deus nos deu de bom grado, para que o Evangelho seja propagado sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus.